Agora tem todo um outro grande grupo que é a renda com aluguel de imóveis, né, que também tem esse imposto de renda. Tenta explicar para a gente como é que funciona, por favor, no caso de aluguel, quais são as alíquotas, enfim, como que tem que ser pago, imobiliária, não imobiliária. Tenta trazer para a gente, por favor, os detalhes aí. Tá. Então, o ganho de capital nós já fechamos, né? Então é algo diferente, tá? Tem uma tratativa diferente pela Receita Federal. Já os aluguéis, eles são um recebimento recorrente, né? Então eles são rendimentos tributáveis e eles complementam a renda da pessoa física. Então, o recolhimento do imposto de renda, a declaração é bem diferente do ganho de capital. O ganho de capital são compras e vendas mais esporádicas, né? Então, quem tem imóveis e que tem o rendimento com aluguéis, já tem outras obrigações, que a primeira delas é o Carnê-Leão. O Carnê-Leão é uma declaração de rendimento em que você informa todos os meses os rendimentos que você teve, né, um programa online da Receita Federal, que é acessado pelo portal ECAC. E dentro desse programa do Carnê-Leão, já é calculado o imposto de renda para pagamento. Então, você que tem ali os seus rendimentos com aluguel, você deve informar todos os meses no Carnê-Leão os seus rendimentos. O próprio sistema vai gerar ali o cálculo do imposto de renda e você vai recolher mensalmente esse imposto. Também vence no último dia útil do mês seguinte ao que ocorreu, né, os rendimentos. Porém, tem a questão das imobiliárias, né? Quem aluga os imóveis pela imobiliária, a imobiliária ela já faz a retenção desse imposto de renda. Então, a imobiliária ela faz o intermédio entre o locador e o locatário. Então, ela vai receber, né, os valores de aluguel e vai repassar para você já líquido desse imposto. Então, ela vai cobrar ali um pouco a mais do cliente, vai recolher o imposto de renda para a Receita Federal no seu lugar. Então, na verdade, o mesmo, é similar, por exemplo, àqueles que possuem, né, vínculo empregatício. Então, quando você recebe o seu salário, você já recebe o salário já líquido do imposto de renda. A Receita Federal, ela já recolheu esse R para você, já repassou para a Receita Federal. Depois, né, você só informa lá na declaração de ajuste anual todos os seus rendimentos e o imposto que você já pagou durante o ano. O mesmo acontece nos casos de aluguel. Então, a imobiliária ela vai repassar para você o valor líquido do imposto. O imposto ele já foi recolhido pela imobiliária e depois você vai informar lá no Carnê-Leão que o imposto já foi pago e vai importar do Carnê-Leão para a declaração de ajuste anual toda essa informação de que o imposto já foi pago. E lembrando, gente, que os rendimentos de aluguéis, eles se somam à renda da pessoa jurídica, da pessoa física. Tá? Então, por exemplo, o valor mensal de até R$ 1.900 é isento de imposto de renda. Então, por exemplo, se você tem um aluguel de R$ 1.500, você vai preencher o Carnê-Leão mensal, mas não vai gerar imposto de renda para você pagar, para você recolher, né? Porque até R$ 1.500 mensais é isento de imposto de renda. Mas você tem um vínculo empregatício, que você tem 5, 6 mil reais de salário, por exemplo, e tem ali descontado todos os meses o imposto de renda. Esse valor do seu CLT mais o valor do aluguel, eles se somam. Então, no período da declaração de ajuste anual, a declaração já é justamente para isso, para verificar se o valor que você recolheu durante o ano e o valor que é realmente devido estão de acordo, né? Então, na declaração de ajuste anual, quando você for informar isso, você vai colocar ali todos os recebimentos de aluguel durante o ano, todo o recebimento que você teve do seu vínculo empregatício, colocar o valor recolhido pela empresa e vai ter, então, o imposto de renda a pagar na sua declaração, porque tudo que você recebeu de aluguel durante o ano vai somar ao rendimento tributável e não vai estar de acordo com o valor que você já recolheu. O mesmo acontece, né, quando se recolhe a mais, que são os casos de ter o imposto de renda a restituir. Então, é bem importante ficar atento a isso, que muita gente aí não está preparado, né? Acha ali,
é R$1.500, não precisa recolher imposto de renda, mas quando chega na declaração, vai gerar ali um imposto de renda a pagar, porque todo rendimento com aluguel ele vai somar ali as suas outras fontes de renda. E mesmo que você recolha, né, esse imposto de renda mensal pelos aluguéis, o mesmo vai acontecer, né? Vai chegar ali na declaração de ajuste anual, vai ser verificado se o total do imposto pago está de acordo ou não com o total dos rendimentos. Legal. E, então, aqui, só para trazer a comparação, no caso do ganho de capital, a gente compra e vende imóvel e há uma alíquota específica para aquela operação, independente do restante da renda, né? No caso da renda de aluguel, vai depender da renda global de cada uma das pessoas. É simplesmente mais uma renda que entra e esta nova renda, ela é tributada de acordo com as alíquotas da renda tradicional de uma pessoa. Então, isso é somado e aí vai incidir as alíquotas. A mais alta é 27,5%, se eu não estou enganado. E aí tem as outras faixas aí, dependendo da renda da pessoa, né? Uma coisa que, só para deixar claro, Thaís, bom, primeiro, se eu não tenho imobiliária intermediando o meu aluguel, eu tenho que fazer o carnê-leão todo mês, né? Como resultado disso vai vir uma DARF, que é uma guia de pagamento de impostos, e eu tenho que pagar o imposto conforme essa DARF, né? Se eu tiver uma imobiliária intermediando, eu ainda tenho que fazer o carnê-leão, correto? Porém, eu não preciso pagar o imposto nacional porque ele já foi retido. Isso, ele já foi retido. Legal. Exatamente. E o que acontece se, por exemplo, se eu tenho lá meu imóvel de aluguel e tal, e eu não fiz os carnês leões durante os meses e vou fazer só lá na declaração de ajuste? Qual que é a consequência disso para o investidor? Então, se gera imposto de renda a pagar, tem o recolhimento em atraso com multa e juros, né? A Receita Federal, ela exige o preenchimento via carnê-leão. Caso você não faça mensal, você vai ter que fazer ali inteiro na declaração de imposto de renda. A Receita Federal ela aplica algumas multas. Eu não tenho aqui exato as multas aplicadas pela Receita em relação ao carnê-leão, mas ela aplica multas, né? Ela exige esse preenchimento. Tem a possibilidade, né, de, se o valor não for muito alto em relação aos aluguéis, né, por exemplo, for ali R$1.500 nessa faixa, você pode preencher direto na declaração, né? Mas eu, como contadora, tenho que aconselhá-los a fazer pelo carnê-leão, porque é a exigência da Receita Federal. E com certeza, se, por exemplo, eu não fizer o carnê-leão e eu não paguei o imposto, por exemplo, no contrato direto, com toda certeza você vai ter multa e juros incidindo sobre o pagamento em atraso, isso não tem dúvida, né? Então, assim, é bem importante que isso seja feito na frequência mensal aí, porque para evitar, né, o imposto já é alto naturalmente, então se você tiver ainda em cima disso multas e juros, é uma consequência pior, ou que tem uma consequência mais grave para o investidor de redução dos seus ganhos.